Olá, internautas, aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dório. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Tudo bem? Boa tarde a todas e todos. Tudo bom? No bate-papo com o Hélio Dório de hoje, nós vamos falar aí do jogo político, né? A campanha, melhor, pré-campanha eleitoral. O ano se inicia com a pré-campanha eleitoral e muitas, está meio que embolado o meio de campo, né? O Hélio vai comentar aí sobre duas pesquisas que saíram recentemente, nos últimos dias, os dois últimos dias, em que traz um cenário parecido, em que um deles, Lula pode ganhar em primeiro turno. Mas tem aí a dificuldade do PT com o PSB, ele não consegue se entender aí as candidaturas, e o Hélio vai comentar sobre isso também, e dessa novidade aí, que é a possibilidade de Marina Silva ser vice de Ciro Gomes. E, enquanto isso, a direita não se entende, né? O candidato Moro com o candidato Dória, enfim, essa direita aí que quer ser terceira via, não se entende. O Hélio vai falar sobre isso também. E no baú, ele vai fazer suas memórias aí sobre as sucessivas dissidências da esquerda durante a ditadura militar. Hélio, parece que o jogo está meio que embolado, eleitoral, que o ano começou aí, que as definições estão meio que paralisadas. Essas duas pesquisas que sinalizam a consolidação do Lula, inclusive com a possibilidade de ganhar no primeiro turno, mas tem aí os problemas das composições, principalmente com o PSB. Como é que você está vendo esse quadro, Hélio? Bom, Negrão, nós tivemos duas pesquisas, uma ontem e outra hoje, divulgada ontem e outra divulgada hoje. A de ontem, da Quest, que é um instituto respeitável, seus resultados devem ser considerados, dá que Lula poderia ganhar no primeiro turno. Quer dizer, os votos que Lula tem, as intenções de votos que ele tem, são superiores à de todos os outros candidatos juntos. Já a pesquisa de hoje, divulgada pelo IPESP, também respeitável, o IPESP é dirigido pelo Antônio Lavareda, o Quest pelo Felipe Nunes. São dois pesquisadores que merecem respeito. O IPESP dá a vitória de Lula, mais ou menos pelo mesmo percentual, mas a soma dos demais candidatos supera o número de votos de Lula. O que significaria? Se fosse a eleição real, Lula não levaria no primeiro turno, ele iria para o segundo turno com Bolsonaro. E em todos os cenários, nas duas pesquisas, Lula ganha de qualquer outro no segundo turno, de Bolsonaro, de Moro, de Dória, de todos os outros. Bom, mas como nem todo mundo assiste a todos os programas, obviamente, e alguns podem estar assistindo pela primeira vez, eu quero repetir aqui que pesquisa no atual momento não é resultado da eleição, é apenas uma tendência, é apenas uma fotografia do momento atual que mostra um posicionamento dos candidatos nesse momento. Nós temos muita coisa pela frente, nós temos uma campanha eleitoral, nós temos desgastes que todos esses candidatos sofrerão no momento em que a campanha ficar mais acirrada. Então, assim, muita coisa para acontecer. Agora, Negrão, o que chama atenção é o seguinte: o noticiário político hoje já está sendo praticamente dominado pelas eleições. Né? As eleições já são o principal tema do noticiário político hoje, em todos os sentidos. E a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, Negrão? Porque no meio desse noticiário, das análises, e alguns veículos mais, vamos dizer assim, com maior credibilidade, outros como menos, essa é a época das especulações, é a época dos lobbies, é a época dos balões de ensaio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê e ouve. Lê nos jornais, nas revistas, na internet, ouve na televisão, ouve no YouTube, nesses canais de internet também, porque tem muita especulação, né, Negrão? Assim, o fulano disse isso, tem briga em tal lugar, aí você vai atrás e nem sempre é exatamente daquele jeito. O que é isso? É um jogo de interesse natural em época pré-eleitoral. Então, por exemplo, quem não quer aliança do PT com o PSB,
começa a tentar plantar informações que prejudiquem essa aliança, seja de um lado, seja do outro. Quem quer aliança começa a tentar vender, entre aspas, informações para reforçar essa aliança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, de qualquer maneira, há muita informação. Então, por exemplo, você citou essa questão PT-PSB. PT, PSB, PV e PCdoB começaram entendimentos para formar uma federação. Aí, Negrão, vamos supor, se nós estivéssemos em Portugal, na Alemanha, no Uruguai, talvez até na Argentina, o que esses partidos estariam discutindo era um programa comum. Era um programa comum. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos juntar para fazer o quê? Qual vai ser o programa para o governo federal? Quais são as ideias fundamentais para os governos estaduais? Isso seria o normal em um país desenvolvido politicamente. Mas a verdade é que o Brasil é um país subdesenvolvido politicamente. É um dos piores sistemas políticos eleitorais que tem, com os piores partidos, com os piores políticos dirigentes. E olha que nos outros lugares não é maravilha, não. Não é, que maravilha. Não, não, também tem inúmeros defeitos. Mas veja só, em vez de discutir isso, o que pode travar hoje uma união em federação do PT com o PSB? Porque eu quero o candidato em São Paulo, porque o Pernambuco, porque no Espírito Santo o PT está melhor, porque no Rio Grande do Sul tem que ser o PSB. É isso. São os nomes dos candidatos. É uma discussão política subdesenvolvida essa. Porque não é essa a discussão principal. Eu sei que no Brasil hoje é. Por quê? Porque o meu candidato está sem som. Os interesses paroquianos acabam sobrepondo os interesses nacionais, né? Claro, porque o que a gente tem que pensar hoje é o seguinte: Lula é o favorito? Não quer dizer que ele já ganhou a eleição, mas ele é o favorito. Se Lula ganhar a eleição, ele vai ter um governo dificílimo, ele vai precisar de uma grande bancada no Congresso Nacional, e a gente já sabe que dificilmente essa bancada será majoritária. Ele terá que fazer acordos políticos, ele não vai poder cumprir toda uma pauta de esquerda num governo em que o Congresso é majoritariamente de direita, em que o Supremo Tribunal Federal é majoritariamente de direita. Não vamos nos iludir com isso. Então, você tem que discutir essa pauta. Né? O que vão ser os 4 anos? E nos governos estaduais, o que a gente quer fazer no governo? Não ficar, porque Pernambuco, o Paulo Câmara quer ser senador, e o PSB quer o governo também, mas lá nós temos Humberto Costa, aí vem o PSB e fala, porque a candidata no Espírito Santo tem que ser o Casagrande, não pode ser o Contará. Ora, isso são nomes, são pessoas que passam. O que interessa são as ideias. Entendeu, Negrão? Então, tudo isso está sendo emperrado, e começa a fofoquinha. Porque em São Paulo, olha, chega um cara para o jornal e fala assim: olha, está decidido no PT, não abre mão de Haddad. Não abre, o jornal publica, PT não abre mão de Haddad. Aí você vai conversar com o pessoal do PT, não, isso é opinião de fulano, não é opinião do partido ainda, nós ainda não decidimos, nós aqui somos a favor do Haddad abrir mão para o Márcio. Entendeu? Estou dando exemplos. Então, os jornais vão refletindo coisas. Outro dia, um jornal publicou um absurdo, que eu nem lembro, um dos jornais de internet publicou um absurdo aqui em Brasília, que eu não lembro nem direito o que era. Aí eu falei com o responsável, falei, olha, isso aí é tão absurdo que não tem sentido. Aí ele falou assim, mas foi o fulano de tal que me disse. Fulano de tal é um mero militante do PT. É um mero militante do PT, não tem influência, não decide, não participa de instância decisória, mas ele agasalha o que essa pessoa fala e publica. Aí as pessoas começam a replicar, começam a acreditar naquilo, começa aquele negócio. Então, nós estamos vivendo essa época, e toda essa fofocada está dificultando as definições. Então, você vê, por exemplo, há uma negociação do PSOL com a rede para fazer uma federação. PSOL e rede. Agora já se começa a falar na Marina como candidata a vice do Ciro Gomes. Marina seria a candidata a vice do Ciro Gomes. Ou seja, a rede, em vez de estar com o PSOL, estaria com o PDT. E o PSOL viria para apoiar o PDT, apoiar Ciro Gomes? É uma indefinição do PSOL também. O
Pessoal, aqueles que querem candidatura própria, aqueles que querem apoiar o Lula. Aqui em Brasília, os que querem uma frente contra o Ibanez, há outros que acham que o pessoal tem que ter candidato. Então, estão definindo. Agora, muitas vezes, já se dá como decidido. Aí você vai falar com a Marina fala, não, eu não conversei com o Ciro Gomes ainda. Pô, se ela não conversou com o Ciro Gomes, como é que a imprensa já está dando como certo que ela vai ser vice do Ciro Gomes? Entendeu, Negrão? Esse problema que a gente tem dessa época de fofocaiada. Agora, o importante é o seguinte, o Lula, se ele conseguir manter esse favoritismo, a tendência, eu acho que é o Lula, pelo menos ir para o segundo turno. Vamos ver contra quem ele vai para o segundo turno. Eu acho que a tendência é ir contra o Bolsonaro, mas tudo isso pode mudar. Ele vai ter um governo muito difícil, e não dá para ficar com essa coisa. Eu vejo o pessoal do PT contra a federação fazendo continha de deputado. Porque sem federação a gente elege tantos, com federação a gente só vai eleger. Pô, não é essa a discussão agora. Não interessa se o deputado é do PT, do PSB, do PSOL, interessa que esse deputado esteja apoiando o governo do Lula, do ponto de vista da esquerda. Entendeu? Não interessa se ele é filiado ao PT, PT, PSB, não. Está apoiando o Lula, vai votar a favor dos projetos importantes que o presidente acha que são importantes. Isso vale para a direita também, revertendo o quadro, entendeu? Então, aí, não, mas o PT tem que eleger mais, fulano de tal, não podemos abrir mão do fulano. Eu até estava conversando com uma pessoa do PT hoje, eu falei para ele, olha, eu não vejo problema nenhum de Márcio França, por exemplo, ser candidato a governador de São Paulo pelo PSB, e o Haddad ser candidato ao Senado. O Haddad vai ser um ótimo senador. Como o Márcio França também poderia ser um bom senador, se o Haddad fosse bem. Essa questão não é importante, o nome, o partido não é importante. O importante é eleger os dois. Eleger o governador e eleger o senador, para dar um respaldo para o governo que vocês estão achando que vai ser eleito, que é o governo do Lula. Então, Negrão, tem muita fofocada, tem uma fofoca também, estou chamando de fofoca, porque quando você vai atrás, nem sempre você consegue comprovar isso. Tem uma história que essa nem é tão fofoca. Há dentro do PDT diversos parlamentares, isso é real, e diversos militantes do PDT que gostariam que o Ciro abrisse mão da candidatura para que o PDT possa apoiar o Lula. Como o Ciro não... Eu já falei aqui 200 vezes, subir ou não na pesquisa a essa altura é bobagem. O cara pode ter 5% agora e ganhar a eleição lá na frente. Como ele pode ter 30% e perder a eleição lá na frente. Né? Tem aquele cara de São Paulo, como é que chama aquele cara de São Paulo que sempre larga na frente e depois não vai nem para o segundo turno? Aquele Celso Russomano. Celso Russomano, aquele que faz uma demagogia danada. O cara é grosseiro, um cara picareta, que humilha empregados de comércio com aquelas coisas do direito do consumidor. Picareta, demagogo, da pior espécie. Ele sempre sai na frente das pesquisas. O Russomano na frente, não vai nem para o segundo turno depois, porque aí se desvenda claramente na campanha o picareta que ele é, o desqualificado que ele é. E aí ele acaba perdendo a eleição. Então, nós temos que ter cuidado em relação a isso. Agora, é incrível, Negrão, aí eu queria abordar isso. A dificuldade da esquerda conseguir se unir é um negócio realmente... Quer dizer, está em desvantagem, o Lula é líder, mas a esquerda é minoritária na sociedade brasileira. Não vamos nos iludir. A esquerda não é a maioria na sociedade brasileira. A esquerda não consegue governar sozinha, não consegue se eleger sozinha, não consegue governar sozinha, como eu dizia, não consegue o impeachment sozinha. Então, a esquerda precisava se unir para ficar mais forte, mas pensando na frente, Negrão, pensando no futuro. Não é pensando na eleição de 2022 e na eleição já tem até eleição de prefeito na jogada. O PSB não quer porque a Tabata quer ser... Essa Tabata, que endeusa essa Tabata. A Tabata quer ser candidata a prefeita e se a federação estiver vigorando na eleição para prefeito, que é daqui a 2 anos, 3 anos ainda, Negrão. Aí o PT vai querer o candidato. Pô, sabe, isso é mesquinho. É um nível de debate muito raso, né? Às vezes, né, Hélio? E você tocou num ponto anterior que eu queria que você aprofundasse mais um pouco, Hélio.
esse exclusivismo do PT, isso aí sempre atrapalhou muito, né, esse exclusivismo do PT. Inclusive, e parece que os caras não aprendem, né, com a história, com as bobagens que eles fazem, e atrapalha essa possibilidade de você avançar numa aliança mais ampla, que garanta governo. Que a gente vem insistindo aqui, que eleja Lula, que garanta a posse e garanta a governabilidade, porque vão se fabricar crises como fabricaram durante o governo Lula. Lembrando que Lula correu o risco de ser derrubado. E Dilma foi derrubada. Dilma foi derrubada. Derrubada. Então, exatamente. Queria que você aprofundasse um pouco mais nisso aí. Negrão, isso aí eu acho que é um pouco a história da esquerda. Nós tivemos esse movimento, eu posso até falar isso depois no baú, o antigo Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, uma história criado em 1922, ele tinha também essa pretensão de hegemonismo na esquerda brasileira. Sempre assim, nós somos o partido, né? O frisado, nós somos o partido. Os outros são organizações que surgem aí, mas não são exatamente o partido do proletariado. Blá, blá. O PT tem um pouco disso. Eu não quero generalizar, tem gente no PT que está defendendo a aliança, que está olhando muito para frente, tem gente no PT que está dizendo assim, nós temos que fazer uma federação de toda a esquerda, para depois ir discutindo e tentando unificar as lutas. Tal. Tem gente no PT que não tem essa pretensão hegemonista, mas tem muita gente que se acha, principalmente militantes mais desinformados, mas também alguns dirigentes, que se acham, né? Se acham que o PT é o máximo, o PT é isso, os outros partidos são partidinhos aí sem importância. Isso é muito ruim para a unidade. Né? Mesmo que o PT é o maior partido da esquerda mesmo, não há dúvida, tem proeminência, o Lula é o maior líder da esquerda no Brasil, indubitavelmente. Os outros que surgiram não chegaram ainda perto do Lula. Mas isso não quer dizer que você não deva tentar unir todo mundo, e sem pretensão de você unir sob suas ordens. Né, nego? Quando você faz uma frente, quando você faz um acordo, você abdica de algumas coisas que os outros também abdicam, cada um abre mão de alguma coisa em favor de um ponto comum. Esse é um processo natural que a gente vê em todos os lugares. Né, que a gente vê nos outros países. Tem divergência? Tem. Uma federação não significa perder unidade. O PT não vai perder sua identidade por causa de uma federação. Aí os partidos menores temem que o PT os absorva. Olha, gente, se o PT absorver, é porque esses partidos estavam fracos mesmo. Então, vai ser fraco sozinho, vai ser fraco na federação. Se eles conseguirem manter sua identidade própria, suas características próprias, não vão ser absorvidos pelo PT. Simples assim. Se forem, é pelas suas próprias fraquezas. Não põe a culpa no PT se eles acabarem absorvidos pelo PT. Então, Negrão, é muito complexo, é uma conversa muito complexa, mas essa desunião. Negrão, e é engraçado que os sinais são os mesmos. Essa desunião na esquerda, ela não impede a vitória do Lula, porque o Lula está sendo o candidato natural da esquerda, com exceção do PDT, do Ciro Gomes, está sendo da Rede, que não está muito fechada com o Lula, é um estuário natural, e você mesmo que acha que não é o melhor, você vai votar no Lula, a esquerda vai votar no Lula. Mas e o governo depois? E a sustentação do governo depois? No caso da direita também, né? Essa falta de união da direita não bolsonarista, vai levar a uma derrota dela. Se eles não conseguirem fechar num candidato único, não sei, o Moro eu acho que não seria. O problema deles é que todos eles são muito fracos. Né? Todos eles são muito fracos. Moro e Dória não dá meio. Eu não a direita unida nem em torno do Moro, nem em torno do Dória, a não ser por muito oportunismo. Oportunismo, se o Moro se destacar, tiver uma o Moro é o cara que vai. Que nem eles se juntaram ao Bolsonaro, né? Por oportunismo mesmo. O Bolsonaro está na frente, então vamos juntar com ele para derrotar o PT. Pode ser que eles. Mas não é um perfil que vamos dizer, represente essa centro-direita brasileira. Eu até acho que a Simone Tebet, o Alessandro Vieira, até o próprio Pacheco,
simbolizam mais essa de centro-direita brasileira do que Moro, Dória, né? Vou falar de alguns, deu Mandetta, talvez, mas está difícil eles se unirem também. Então, eu vou repetir o termo que eu usei, não sei se é o mais adequado, mas esse subdesenvolvimento da política brasileira leva a isso. Leva que os partidos não sejam programados. Negrão, eu ontem tuitei, vou falar isso rapidamente, eu ontem tuitei, uma amiga minha que tem cidadania portuguesa recebeu, aliás, o Lavareda postou e duas conhecidas minhas receberam a cédula. A cédula portuguesa para a eleição da Assembleia, você tem ali listados 18 partidos. Você vai votar num deles. Você não vai votar no fulano de tal, no cicrano, para somar legenda, entendeu? Você não tem um tiririca puxando voto, você não tem essa preocupação, você vota no partido. E lá eles sabem qual é o programa do partido. Ao votar num partido de esquerda, ele sabe exatamente em que ele está votando. Ao votar num partido de direita, ele sabe em que ele está votando. E você vai votar num partido. A campanha eleitoral não é personalista, não é individual. É uma campanha do partido, das ideias do partido, que é simbolizado por um nome. Cada partido tem seu líder. E o líder é o único nome que aparece. Por quê? Porque se esse partido conseguir formar a maioria, ele vai governar o país. E quem é que vai governar? O seu líder. Então, o Antônio Costa, do Partido Socialista, o Rui é do PSD, a Catarina Martins é do Bloco de Esquerda, o Jerônimo é do PCP. Mas o único nome, a única personalização é o líder do partido. É o líder do partido. Então, você vê, é um outro nível, com 200 mil defeitos. Inclusive, eles reclamam que, ao formar as listas, nem todos os partidos adotam princípios democráticos para formar a lista dos deputados, né? Porque você elege de acordo com a ordem da lista. Tem defeitos, mas é muito superior a essa coisa aqui que você vai votar no partido, e com exceção de 2 ou 3, você não sabe em que você está votando. Você sabe em quem você está votando, mas você não sabe no que você está votando, né? Então, esse nosso desenvolvimento, Negrão, se não for corrigido num prazo curto, vai nos levar a essa eterna tragédia do Brasil, a tragédia da política brasileira. Por isso que eu sempre digo, a reforma mais importante no Brasil não é a tributária, não é a previdenciária, não é a trabalhista. A reforma mais importante no Brasil é a reforma política, para nós termos um sistema político pelo menos decente. Pelo menos decente, porque esse atual é indecente. Exatamente. E o debate no Congresso Nacional prossegue, né? Porque existe lá várias propostas para essa questão da reforma política, eleitoral, uma coisa que não cessa, né, Hélio? Que entra ano, sai ano, a gente está vendo esse debate e ele nunca se consolida de uma forma que garanta uma democracia séria brasileira, né? Claro, Negrão, é porque eles são os interessados, eles nunca vão aprovar, porque eles se beneficiam desse sistema ruim. Então, eles são contra mudanças, eles apoiam umas mudanças perfumaria e apoiam mudanças que interessam a eles. Eles não vão apoiar mudanças que não interessam a eles. Por isso que fica nessa estagnação, né? Você tem razão. Então, eles não vão mudar, eles não querem mudar. Essas mudanças... As mudanças são casuísticas, né? Não tem uma... Esse que é o problema. Então, entra a eleição, véspera de eleição, se aprova uma nova lei eleitoral dentro dos interesses que estão aí colocados, né, Hélio? Hélio, mas vamos para o baú? Vamos, Negão, vamos para o baú. O baú do Hélio de hoje, ele vai falar das sucessivas dissidências da esquerda durante a ditadura militar. Ele viveu aquele período e serve como exemplo, né, como ele já pontuou aqui anteriormente, dentro da questão da nossa atual conjuntura aí. Hélio, como é que foi, né? Você mesmo foi membro de uma dissidência, né? A Ala Vermelha, ela foi uma cisão dentro do PCdoB, né? Foi uma cisão do PCdoB, da qual eu não participei. Quando eu entrei na Ala Vermelha, já tinha passado esse processo de luta interna e de cisão. Mas veja só, Negra, eu estou falando disso hoje, pedi para você para falar sobre isso, para dizer essa divisão da esquerda é histórica.
né, Negrão? Ela existe há muito tempo. É natural, nem todo mundo pode pensar igual. Não é porque você tem uma matriz de pensamento comum que você vai pensar igual em todos os aspectos. Até aí, tudo bem. Divergências são normais. Agora, o que acontece muitas vezes, Negrão, é que você inventa divergência onde não há e não consegue conviver com ideias diferentes que não afetem a essência do seu pensamento. Né? Então, você vê, por exemplo, em 22 foi criado o Partido Comunista do Brasil, 1922. Logo depois, Negrão, o movimento comunista internacional, naquela época você já tinha também os anarquistas, tal, mas o movimento comunista internacional, houve uma grande divisão. Né? Você sabe disso, vamos dizer assim, simbolizada por duas personalidades, Stalin e Trotsky. Então se criaram os partidos trotskistas, o movimento comunista trotskista, que veio inclusive a criar uma nova internacional. Então, você já tinha ali o Partido Comunista mais vinculado à União Soviética, até 1956 ao stalinismo, e você tinha os trotskistas. Mas aí depois, do Partido Comunista Brasileiro, porque o Partido Comunista do Brasil mudou o nome para Partido Comunista Brasileiro. Né? E aí o que aconteceu? Já houve uma cisão. Teve um pessoal que manteve o Partido Comunista do Brasil, você já tinha dois. Aí, Negrão, sem entrar em detalhe, datas, e para que nós não teríamos tempo para isso, você vê o seguinte: do antigo Partido Comunista Brasileiro, vieram a ALN do Marighella, da ALN veio o Molipo, que era o Movimento de Libertação Popular, né? Também do PCB veio o MR8, né, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, estou dando algumas só. Do PCdoB saiu a Ala Vermelha, saiu também o Partido Comunista Revolucionário, aí da Ala Vermelha saiu o Movimento Revolucionário Tiradentes, saiu também o MAR, Movimento Armado Revolucionário, eu acho, a sigla era MAR, M-A-R. Né? Aí você tem também que tinha Polop, né? Um dos ramos meio trotskistas que tinha lá nos anos 50 era Polop, política operária, que muita gente boa participou da Polop. Da Polop saiu o POC, o Partido Operário Comunista no Rio Grande do Sul. Do Partido Comunista Brasileiro saiu também o PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Né? Dos trotskistas, Negrão, também eram vários partidos de origem trotskista, tanto é que, numa determinada época aqui, nós tínhamos a Convergência Socialista, que você lembra, a Libelu, a Liberdade e Luta, a Quarta Internacional, os posadistas da Quarta Internacional, quer dizer, os próprios trotskistas também tinham algumas divisões. Aí você teve a VPR, a Vanguarda, tinha um movimento nacional revolucionário, que era predominantemente de ex-militares, aí veio a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, da VPR veio a VAR Palmares, teve a Colina, né, o Comando de Libertação Nacional. Veja só, em poucos minutos, quantas organizações de esquerda eu me referi aqui. Tem mais que eu estou esquecendo, que né, menores. Tem mais. Bom, e tem a AP, Ação Popular, estava esquecendo da Ação Popular, que era uma esquerda católica. Era uma esquerda católica na origem, que depois se tornou marxista-leninista. Aí a Ação Popular, da Ação Popular saiu o PRT, o Partido Revolucionário dos Trabalhadores, do Padre Alípio. Né? E a Ação Popular, depois, uma parte se juntou ao PCdoB, outra parte continuou como AP. Então, você vê o tanto de organizações que eu já citei aqui. E, às vezes, Negrão, a divergência era mínima. Você tinha uma divergência, separava. Tinha uma divergência, separava. Houve algumas junções. A VAR Palmares é resultado de uma junção da VPR com a Colina. Né? A Ação Popular, como eu falei, uma parte dela se juntou ao PCdoB depois. Já no final da ditadura, a Ala Vermelha, o MEP, tinha o MEP também, de origem trotskista, Movimento de Emancipação do Proletariado, se juntou com a Ala Vermelha e com uma organização menor que chamava Democracia Proletária, se eu não me engano, e formaram o Movimento Comunista Revolucionário. Então, Negrão, essa história da esquerda se dividir, não conseguir manter um mínimo de unidade, é histórica.
E você vê isso quando você tinha um inimigo poderosíssimo, que era a ditadura. Uma ditadura militar, que alguns gostam de chamar de civil-militar, eu acho isso uma bobagem. A ditadura era militar, apoiada por civil, como toda ditadura militar tem apoio civil. Chamar de ditadura civil-militar, para mim, é um preciosismo. Né? Ditadura militar mesmo, eram os militares que mandavam, os militares que davam as ordens. Havia empresários apoiando? Havia civis apoiando? Havia, mas a ditadura era militar. Não é essa de civil-militar. Militar, ditadura militar. Presidentes foram todos militares, todos generais de exército. Né? Então, é ditadura militar. Mas então você vê que, com um inimigo tão poderoso, a ditadura militar, a esquerda não conseguia se unir para derrubar a ditadura militar. Né? Agora, imagina agora. Né? Então, é muito difícil mesmo, Negrão, é muito difícil essa união. Às vezes, era uma filigrana que levava a uma dissidência. Uma filigrana, às vezes eram questões mais importantes, mas às vezes era uma bobagem. Aí já separava, já decidia. E havia uma coisa, Negrão, que também até hoje é um pouco comum. Os dissidentes se tornavam inimigos. Exatamente. Né? Esse era um grande problema. Eram tratados como inimigos, não eram tratados como companheiros que têm outra ideia, às vezes eram tratados quase como inimigos mesmo. Então, Negrão, eu atribuo isso a uma falta de maturidade política. Né? Eu entendo, quando você é mais jovem, quando você está novo, a maturidade se adquire com os anos, né, Negrão? Ninguém nasce maduro, né? Nada nasce maduro, se adquire com o tempo. Mas é a imaturidade política mesmo, você está sempre trabalhando pela divisão. E mesmo quando há divergências, muitas vezes é possível você estar no mesmo barco, tratando as divergências democraticamente. O Mao Tse-tung dizia: você trata as contradições de duas maneiras diferentes. Há contradições com os adversários políticos, com os inimigos, você trata de uma maneira. As contradições que ele dizia no seio do povo, ou seja, entre os que estão do mesmo lado, têm que ser tratadas de outra maneira, não podem ser tratadas como se tratam as contradições com o inimigo, com o adversário. Né? É de outra maneira. Eu acho que muitas vezes a esquerda parece não entender isso, Negrão. Exatamente. E me parece que até aquela máxima que a unidade só acontecia na cadeia, parece que nem na cadeia acontecia, né? Não, na cadeia não acontecia, não, Negrão. Tinha uma solidariedade, tinha um entendimento, mas dentro da cadeia, todas essas organizações, grupos permaneciam, se reuniam entre si, reuniam seus grupos, e tinham divergências que muitas vezes extrapolavam um pouco o aceitável. Então, nem na cadeia, Negrão, nem na cadeia. Nem na cadeia. Verdade, que havia um entendimento solidário, afinal, todos estavam ali presos numa situação ruim, mas isso não significava unidade, não. Muito bom, vamos voltar ao tema nos próximos baús, porque é um tema importante, né? E esse link que você faz com a atual situação é uma necessária reflexão, como a gente tem sempre frisado aqui. Agradeço, Hélio, agradeço a você que está nos assistindo aí, que nos assistiu, você que nos assistiu aqui pela TV 61, quem nos assistiu pelo 247, faça todos aqueles procedimentos aí para impulsionar aqui o nosso programa Bate-Papo com Hélio Idólio. Bom final de semana para todo mundo, um grande abraço, Hélio. Abraço, bom final de semana, Negrão. A gente volta na segunda-feira.